Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Vamos trazer hoje aqui um tema que podemos intitular como a contribuição para a nova Terra. O trabalho que estamos desenvolvendo e trazendo aqui através de informações sobre a transição planetária, já estando no final desta fase, e também a ascensão das almas que aqui estão nesse planeta escola, é preciso chegar a um termo também de conclusão, mas também de entendimento. Se nós somos os construtores desta realidade que finaliza, mas também seremos os construtores da realidade que começa a se avizinhar. O novo horizonte, o horizonte da nova Terra. A nova Terra, ela vai existir, obviamente, independente da minha contribuição, da tua contribuição, mas a contribuição coletiva ajuda em muito as fases finais e as primeiras fases da nova Terra. Essa ponte, essa ligação, ela será mais suave, mais tranquila se nós colaborarmos de uma forma ou de outra. Porque assim como uma caminhada numa trilha, a trilha está lá, está pronta, está disponível. Mas cada um faz o seu percurso e transforma essa caminhada numa caminhada mais tranquila, serena, ou também pode transformar numa dificuldade maior, dependendo da forma como percorre esse trajeto. A nova Terra vai vir porque é uma decisão do plano divino. Mas nós podemos arrumar esta nova casa planetária, mobiliar ela ao nosso gosto, organizar o layout, a disponibilidade ou a disposição dos móveis, das peças, dos corredores, das portas, das janelas, enfim, o toque pessoal de cada um de nós. Se você vai morar numa casa nova, você precisa ajeitá-la para torná-la habitável, porque só a casa, sem as condições de moradia, não servem para muita coisa. A nova Terra está pronta, não porque nós ajudamos a construí-la de uma forma direta, embora indiretamente sim, mas porque ela foi preparada para aquelas almas que estão na frequência e nas vibrações dessa nova casa planetária. Todos nós vamos contribuir de acordo com as nossas possibilidades, mas também com o nosso interesse. Nós não precisamos que alguém faça a arrumação dos móveis da parte que nós vamos ocupar desta casa planetária. Nós seremos responsáveis pelo nosso cantinho, pelo nosso espaço. Embora nem todas as almas aqui encarnadas hoje na Terra estejam na nova Terra, aquelas que estarão têm o seu lugar determinado pela sua frequência. Como a nova Terra ela abrange consciências mais elevadas, todas as almas que ascensionarão estarão em níveis de consciência um pouco diferente, pelas suas experiências, pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento, pela sua bagagem ao longo das sucessivas encarnações na velha Terra, no mundo de provas e expiações. Lembrando que as almas são consciências e não há duas consciências iguais. Então, prepare-se e contribua para que o teu espaço na nova Terra seja adequado ou esteja adequado com a tua frequência,
com a tua vibração. Você pode contribuir de várias maneiras. Por exemplo, estamos ainda na ponte multidimensional, que atravessa as dimensões, da terceira para a quinta. Essa travessia, ela pode ser melhor ou pior, mais fácil, mais difícil, mais rápida, mais demorada, de acordo com a tua vontade, com a vontade de cada um. Lembrando que ninguém vai fazer os passos que cabe a mim, nem a você, nem a quem quer que seja. Esta caminhada, embora seja a ponte que une as dimensões, ela é feita de forma individual, particular, eu diria silenciosa, porque é o momento que você vai se encontrar. Você com você mesmo. Muitas almas encarnadas dizem que querem estar na nova terra, mas nada fazem, nada fizeram e nada irão fazer para tanto. O querer não basta, é preciso ser merecedor. E para tal é preciso fazer algo condizente com a frequência da nova terra. Então você pode contribuir de várias maneiras. Seja na parte individual, que é a primeira questão, ou então junto com o coletivo. Se você não fizer a parte que te cabe, a parte individual, você não estará na nova terra, não está contribuindo com nada para a nova terra. É um lugar que você não vai habitar, portanto, não te diz respeito. Isso é ponto fundamental, principalmente agora, neste momento. Aquele que perdeu a oportunidade não tem um novo voo, não tem um novo trem, não tem um novo veículo, não tem uma nova oportunidade. É a última chamada. Então, primeira parte, contribuir para o individual, para o teu particular, para você estar pronto. Este é o ponto crucial. Estar pronto. Uma vez que você está pronto, então você pode paralelamente ajudar de outras formas, no plano coletivo, da humanidade, do planeta. Ali o leque se abre e as opções se multiplicam. Muitas vezes, nós temos a oportunidade de colaborar, contribuir para a nova terra. Se não só melhorando a si mesmo, mas também ajudando outras pessoas a encontrarem caminhos, consciências em níveis mais elevados, ajudando na cura daquilo que ainda precisa ser curado, ajudando outras pessoas a vencerem os seus traumas, os seus karmas, aprender as últimas lições. Nós não podemos deixar de nos importar com os outros, porque isso é um dos pilares da ascensão, que é a compaixão. Poderíamos dizer que também pode ser o segundo pilar, que é o respeito. E por que não? O terceiro pilar, que são três, pelo menos, que é o amor incondicional. Ajudar sem que recebamos nada em troca. Por isso é uma contribuição. Contribuir para que o outro consiga fazer os passos nesta caminhada final é sempre um trabalho gratificante, porque traz recompensas para
a própria alma que pratica estas ações. Ajudar o planeta também, não somente a humanidade. O planeta precisa da nossa força agora, precisa da nossa energia, da nossa frequência. Contribuir para que toda essa sujeira criada ao longo dos milênios, essa poluição, esse lixo, não somente coisas materiais, mas também o lixo tóxico das emanações mentais. Aquilo que nós emanamos através das nossas mentes, das nossas intenções, é muito grande o leque de oportunidades nesta área, porque eu posso também não precisar fazer grandes esforços, mas pelo menos um pouquinho de dedicação, de interesse amoroso, em contribuir para que o planeta, a consciência de Gaia também, faça essa parte final, tão dolorosa para ela também, de uma forma suave, tranquila, emanando luz, vibrações positivas. O planeta é a própria casa, aquela casa que nós estamos preparando para habitar. Se nós não arrumarmos ela, não estaremos bem acomodados. Podemos precisar sentar no chão ou dormir no chão, mesmo estando na nova casa. Então o toque final depende de cada um de nós. A contribuição individual que se somará ao coletivo. Não precisa de grandes ações. As pessoas dizem, mas eu queria ver como é que é a minha missão, eu não sei a minha missão, eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer, porque a pessoa imagina um trabalho enorme, uma coisa grandiosa, e não é verdade. Tem algumas pessoas que até têm essa missão e praticam ela. Mas são nas pequenas coisas. Quantas vezes ouvimos falar a frase que diz o seguinte: é nos pequenos frascos que se acondicionam os melhores perfumes, os mais valiosos. Então, nos pequenos gestos, nas pequenas ações, no dia a dia. E o mais incrível é que às vezes não precisa fazer nada. Basta ser. Ser o melhor de si mesmo, a melhor versão. Ou seja, fazer sempre com a intenção do bem, do melhor. Quando eu tenho uma intenção boa, ou uma boa intenção, ela vai se transformar numa contribuição para aquilo que está se formando dentro do conjunto da nova Terra. Porque a nova Terra não é um passe de mágica, é uma transformação. Uma transformação de consciências, sejam humanas, e seja a consciência do próprio planeta, a consciência de Gaia, porque a consciência é luz. A alma é luz, a alma é consciência. Então tudo se encaixa. Quando você contribui para aquilo que vai contra o destino da humanidade, contra a energia do planeta, quando você se une àqueles que querem o Armagedão, porque ainda tem almas desejosas de catástrofes, do Armagedão. Olha só. Essas almas
endurecidas. Para elas, quanto pior, melhor. Elas não querem a nova Terra, elas querem a destruição do planeta e de sua humanidade. E tem ainda entidades encarnadas, porque as desencarnadas já foram removidas, que estão programadas na sua mente, na sua consciência, para agir contra os interesses da luz agora. E eles estão em cargos, já falamos aqui, em cargos importantes de decisões, onde tem poder. E tem aquele exército de pessoas comuns, simples, que não tem cargo nenhum, não tem poder nenhum, mas que fazem coro e dão sustentabilidade aos projetos escuros. É lastimável isso, mas cada um dá o que tem. Talvez aquela consciência só tenha aquilo para dar. Sombras. Não tem luz. Não tem consciência. São marionetes. São instrumentos de sustentação. Esta energia está prestes a deixar a Terra. Então, se tem alguém que ainda se compraz nesta frequência, é bom que saia rapidamente, porque vai junto com a avalanche que vai deixar esse planeta. Depois não há mais tempo. Nas últimas semanas, muitas mensagens que chegaram diziam: o tempo se esgotou. É claro que, como eu já disse num áudio anterior, existe o tempo normal e existe um pequeno acréscimo, um tempo suplementar. Estamos nesse tempo suplementar, que será muito breve. Aquilo que levava séculos antes, agora levam apenas meses ou alguns anos, poucos anos. Então não sabemos quanto é esse tempo breve, mas ele é breve. Não há mais como perder este tempo precioso. Precisamos nos agilizar. Aquilo que ainda precisa ser mudado em cada um de nós. Aquilo que ainda pode ser mudado, aquilo que ainda pode ser salvo. Quando foi dito que haverá choro e ranger de dentes, olha que isso faz muito tempo. Eu acho que esse tempo está aqui. Já está se abrindo na nossa frente. Todos nós vamos ver, em algum lugar, em algum momento, o choro e o ranger de dentes de alguém muito próximos de nós. Porque eles estão em toda parte, essas almas enrustidas que não querem a luz. Chegará o momento que elas vão sentir que acabou o seu tempo. Será um momento muito triste. Não só para aquelas que deixaram o planeta, mas para aquelas que ficam também. Porque todos nós que queremos, de fato, estar na luz, não gostamos nem da ideia de ver pessoas, almas, passando por essa fase de dor e sofrimento, e terão que enfrentar o exílio. Quando nós dissemos, não precisa de grandes ações, não precisa movimentar exércitos nem massas enormes de consciências. Basta que nós façamos alguma coisa muito simples. Por exemplo, contribuir para que uma pessoa evolua. Uma vez eu fiz um texto, foi postado ainda na minha página no Facebook, deve fazer uns 7, 8, 9 anos. Muitas pessoas acham que tem que mudar o mundo e eu digo sempre, primeiro mude você e depois, se você conseguir mudar 2 pessoas, você salvou o mundo. Por quê?
Na época se dizia que 1/3 iria ascensionar e 2/3 não. Se 2/3 não vão ascensionar, então significa que se você vai ascensionar, 2 pessoas deixarão de ascensionar para fazer a terceira parte. A soma das 3 partes, 1/3 e 2/3. Se você, durante toda esta encarnação, contribuiu para ajudar, de uma forma direta ou indireta, 2 pessoas a fazer a ascensão, você salvou o mundo, a parte que te cabe, o pedaço que te cabe, a porcentagem que cabe a você. É claro que nós não temos essa obrigação, mas é uma comparação matemática. Se cada um desperto que vai ascensionar conseguisse despertar outras 2 pessoas que não iriam ascensionar, 100% da humanidade se salvaria. Então veja bem que ajudar 2 pessoas a evoluir para a luz durante uma vida inteira não é nenhum esforço. Eu diria que é uma coisa simples. Quando você mantém a tua frequência, você está ajudando o coletivo. Nós sabemos que a consciência desperta, ela tem um peso energético de pelo menos 1000 outras consciências não despertas. Então, é fácil, um número não muito grande, contribuir para que o coletivo se eleve. Mesmo que as almas individualmente não queiram, mas a Terra, o planeta, a consciência de Gaia consegue absorver esta força energética coletiva daquela parte que seria 1/1000. Na média, porque tem consciências que equivalem para 50.000, para 500.000, para 1 milhão, para 10 milhões e assim por diante. Nós não precisamos de número, nós precisamos de pessoas, almas encarnadas que tenham frequência elevada. Quando a frequência se eleva, essa frequência que também é chamada de consciência, de luz, ela ilumina um espaço ao seu redor. É por isso que nós precisamos fazer essa comparação para entendermos aquilo que a maioria diz. Ao redor de mim não tem ninguém para falar, não tem ninguém para conversar. São pessoas que não têm consciência elevada, que não têm vontade de evoluir espiritualmente. É justamente isso. Cada alma desperta está colocada numa posição, num lugar suficiente para iluminar uma área ao seu redor. Não há necessidade de ter 2 almas despertas juntos. Claro que lá adiante vai acontecer, mas agora ainda estamos iluminando um pedaço, de acordo com a nossa energia. Se você ilumina ao teu redor, você já é luz. Claro que se você puder ajudar, contribuir com outras ferramentas, com outras atividades, com outras ideias, com outras energias, tudo isso vai ajudar ainda mais. Mas pelo menos dê a tua pequena contribuição, o mínimo necessário. Pelo menos ilumine ao teu redor, seja luz. Temos um ditado que pode ser muito útil aqui, que diz o seguinte: aquele que não ajuda, que não atrapalhe. E é verdade. É comum aqueles que não ajudam em nada querer meter o dedo na ferida para atrapalhar, para fazer sangrar. Então, se você não quer ajudar, não atrapalhe. Já é uma colaboração. É claro que se ficar só nisso não vai chegar a lugar nenhum, mas já é um princípio. Então não contribua com o mal, com a sombra. Porque pior do que não fazer nada
é contribuir com o mal, querer aumentar a sombra. Se nós estamos aqui trabalhando para a luz, vamos colocar mais obstáculos para aumentar a sombra. Bom, aí então é o exército do contra, como se diz, o contrário, o outro lado da moeda. Como tem gente fazendo isso? E se dizem trabalhadores da luz. Sinceramente, às vezes tem certas coisas que precisamos relevar, porque se vamos dar importância, acaba abaixando até a nossa própria energia. Contribuir, defender e propagar o mal, ou aqueles que fazem o mal, cometem as maldades. Eu diria que ali está ainda pelo menos 1/3 da humanidade encarnada. Infelizmente. Dificilmente terão tempo suficiente para reverter essa consciência. Mas com um pouco de esforço ainda dá tempo. Compactuar com aquele que pratica o mal não exime a responsabilidade. Pelo contrário, aumenta a sua responsabilidade. E tudo isso será cobrado lá adiante. Existe a informação e a desinformação, como já foi dito tantas vezes, e muitas pessoas que poderiam contribuir com a luz não sabem diferenciar o que é informação e o que é desinformação. Muitas vezes não passam de um papagaio que não sabe o que está dizendo, apenas decorou uma narrativa. Uma narrativa que às vezes as próprias sombras colocam para pescar os incautos. É muito triste isso. Não que a pessoa seja do mal. Ela não é do mal, mas ela está contribuindo. Por quê? Porque ela não lembrou da parábola do Cristo que diz: vigiai e orai. Faltou vigília, vigilância. Se distraiu. Porque o ego gosta de distração. O ego não gosta de esforço. O ego não gosta de compromisso. E o ego é a nossa sombra. O distraído perde o trem. Porque não prestou atenção no tempo, no horário. Preferiu a desinformação. E o desinformado nunca atingirá os objetivos mais elevados. Você está pavimentando este último trecho da longa caminhada da vida. Você vai passar por cima deste pavimento. Se você fizer um pavimento bonitinho, limpinho, bem reguado, bem equilibrado, você vai passar esse trecho como se fosse um tapete estendido para que você possa amortecer a caminhada final. Mas se você facilitar e jogar qualquer pedregulho, qualquer tipo de pedra e não pavimentar direito, você vai acabar se ferindo. Porque você vai fazer esse trechinho final descalço. Ninguém vai te carregar no colo, não há veículos para te carregar, é os teus pés que vão sentir o que você construiu. Porque este último trecho, apesar de ser bom ou ser difícil, ser um pavimento liso ou cheio de pontas,
É ainda, na pior das hipóteses, o melhor pedacinho da tua caminhada. Porque você trabalhou por toda a tua vida continuada, centenas de encarnações, pavimentando esse trajeto. Desde o começo até o fim. Se você está fazendo um pavimento feio, ruim no final, lá atrás foi ainda pior. E a tendência é sempre fazer melhor, evoluir. Quando você constrói uma casa, no começo da profissão, as primeiras não saem tão boas, mas depois começa a sair coisa melhor. Então esse pavimento depende do que você aprendeu durante todo o trajeto já percorrido. Preste atenção no tipo do pavimento que você está colocando nesse trecho final, porque é ele que vai facilitar ou dificultar os últimos instantes da velha Terra. Porque a nova Terra está logo ali, no final desse pedacinho, desta reta final. Já podemos sentir, já podemos vislumbrar, poderíamos até tocar, mas ela está muito próxima. Vamos então lembrar mais uma vez o que eu estou contribuindo, como eu estou contribuindo, com o que eu estou contribuindo. A minha intenção é contribuir ou simplesmente é deixar tudo à própria sorte. A invigilância pode ser fatal, crucial. Não vamos nos deixar esmorecer agora, porque agora é um momento muito, muito importante. Vamos deixar de lado todas as nossas paixões, as nossas ideologias, os nossos ídolos de pedra, de barro, porque não serve para nada. Tudo isso é coisa da velha Terra. A nossa alma, a nossa consciência irá para a nova Terra, despida de toda a energia da velha Terra. Sem essa purificação, não tem a frequência, não entra. Não há porteiro, não há cadeados, porque não há portas. A frequência, ela permite ou não permite. É como uma senha, que é a própria consciência. Não há como copiar, não há como fraudar. Ela apenas é a senha que permite ou não que cada um possa adentrar nesta frequência da nova Terra e ser acolhido por um mundo muito melhor. Tão melhor que não podemos nem imaginar. Tamanha a diferença. E tudo está a um passo. Por isso, contribua com o teu melhor. É você que escolhe o pavimento a ser percorrido. É você que vai lembrar da senha que abre o portal da quinta dimensão. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.